Boa tarde a todos e todas. Se vocês que estão ouvindo só a gravação escutarem Canto dos Pássaros, né? Não é armação, não é 171, é que nós estamos aqui no belo quintal do Rocinante Sebo, esse oásis cultural, um espaço de resistência, mas sobretudo de prazer, né? Então estamos aqui para a 6ª sessão do Clube do Conto, do nosso humilde Clube do Conto, que funciona todo primeiro sábado do mês, né? Temos aqui um grupo maravilhoso aqui para discutir esse conto, para debater esse conto, né? E na próxima sessão, né, que vai ser a 7ª sessão, eu vou trabalhar com um autor latino-americano, muito conhecido, mas que eu não vou dizer quem é, que vai ser a prévia do curso 7 Passeios pela Literatura Latino-Americana. Inclusive, me perguntaram aqui, não vou dizer o nome da pessoa, me perguntaram se eu era professor de literatura, então eu esclareço que não, sou charlatão de literatura. Eu acho que a literatura é um estudo, tal, tem uma pesquisa, etc. E eu não dou aula de literatura, eu dou aula de leitura, eu ajudo as pessoas a lerem, entenderem, não tenho nenhuma pretensão além dessa, né? Então, o Machado de Assis, né, tem um livro sobre Machado de Assis, que é de um professor lá de Belo Horizonte, que se chama Machado de Assis Afrodescendente. Machado de Assis muitas vezes foi acusado de uma maneira absolutamente errônea e anacrônica, né, de não fazer parte do movimento negro, um movimento esse que não existia na época dele, né, ele viveu praticamente quase todo o tempo na época da escravidão, né, viveu mais de 40 anos, os avós dele eram libertos, inclusive, mas esse professor Eduardo alguma coisa, não me lembro o nome agora, ele recolheu todas as passagens do Machado de Assis sobre a escravidão e mostrou que Machado de Assis era muito preocupado com a questão racial, com a questão da escravidão, que ele fazia uma denúncia da escravidão, que ele mostrava como os escravos resistiam à escravidão. Mas peraí, eu estou no Clube do Conto errado, o conto hoje sobre escravidão? Não é. Mas eu estou querendo dizer que deveria se escrever um livro, né, se publicar um livro chamado Machado de Assis Feminista. Feminista com aspas, óbvio, porque é a Van Laletre, né? Porque na obra do Machado de Assis a gente também encontra, assim como a questão racial, uma preocupação muito grande com o que hoje se chama a questão de gênero. Então a gente tem muitas mulheres nos romances do Machado, quase sempre há uma mulher muito importante. Bastaria citar da fase romântica Helena, né, que além de mulher, ela é jovem e ela é pobre, se inserindo numa família rica, cheia de preconceitos. E ele mostra como é que Helena tenta se mover até que a gente tem um desfecho trágico, como é característico das obras românticas. E a outra obra muito conhecida é Capitu, né? Dom Casmurro, em que a gente tem a figura da Capitu, que em 1960 foi redimida por uma americana, que era feminista, e que mostrou que, ao contrário do que os estudiosos brasileiros afirmavam, né, Capitu não era culpada, aquilo era fruto, né, de um ciúme, de um sentimento de posse, de controle, né, do Bentinho, e que a Capitu era absolutamente inocente. A partir daí houve uma virada da produção, né, acerca da Capitu, e é uma figura assim, que ele está discutindo exatamente essa questão da dúvida, do preconceito, né, dessa vigilância, desse controle sobre a mulher e tal. E Capitu era um barato, né? Era um dos trechos mais bacanas do Dom Casmurro, em que o Bentinho está se queixando que Capitu queria aprender tudo. Sobretudo coisas que não eram permitidas às mulheres. Imagina, Capitu quer aprender latim. Imagina, Capitu quer aprender isso. Então, assim, eu acho que valia a pena a gente escrever um livro, né, chamado Machado de Assis Feminista. Eu não escrevi esse livro, mas eu escrevi um outro, que ainda não foi publicado, né? Que são 7 contos sobre a condição feminina. Se chama Machado, As Mulheres de Machado. São 7 contos sobre a condição feminina. Eu dei essa volta toda para chegar nesse conto de hoje, que é o capítulo dos chapéus. Um conto absolutamente impressionante, né? E mais impressionante, sobretudo, depois da Maria ler a origem desse conto, aonde o conto foi publicado, que é o que a Maria vai ler agora. Por favor, Maria. Este ousado conto, na ortografia da época, intitulado Capítulo dos Chapéus, foi publicado pela primeira vez em A Estação, Jornal Ilustrado para a Família, 1879 e 1904, na forma de um breve folhetim em 3 partes, 15 e 31 de agosto e 15 de setembro de 1883, sendo publicado em livro no ano seguinte, na coletânea Histórias Sem Dados. Só uma coisa, Maria, eu mantive a divisão do folhetim.
Então eu dividi o conto em 3 partes, mostrando, né? Aqui parou a primeira parte do folhetim, para vocês saberem como é que ele fazia um suspense acerca desse conto. Vocês vão ver que tem a marcação dessa no conto. Por favor, Maria. Que circulou no Brasil entre 1872 a 1878. Era muito luxuoso. A parte de figurinos era impressa na Alemanha, pois a estação era apenas a edição nacional de uma publicação que saía em 14 línguas e 20 países diferentes. Então, muito se fala de globalização, já havia uma globalização da moda feminina, da alta moda feminina, da moda feminina para as mulheres, né, de alto poder aquisitivo. Em A Estação se encontrava a mesma combinação de seu antecessor, moda, figurinos e literatura, mas era menos conservador que o Jornal das Famílias, propilhando a necessidade das mulheres se instruírem, não se limitando à vida doméstica. Sua tiragem chegou a alcançar 10 mil exemplares, que sem dúvida eram emprestados e passados de mão em mão entre amigas e vizinhas. Apenas o suplemento literário é que era totalmente feito aqui, contando com a nata dos escritores brasileiros. Machado foi um colaborador frequente durante 19 anos. Ali publicou 6 poemas, 43 contos, praticamente 20% de todos os contos publicados por Machado, 2 novelas, inclusive a mais importante de todas, O Alienista, e até mesmo o romance Quincas Borba, em sua primeira versão, ao longo de 5 anos, em 91 folhetins. Obrigado, Maria. Uma coisa que normalmente é desprezada, né? Inclusive pelos estudiosos da literatura, mas eu tenho minhas raízes, digamos assim, na história, né? É aonde foi feita a primeira publicação, em que tipo de veículo, né? Então esse veículo era um veículo para uma parte ínfima das mulheres brasileiras, só aquelas de alto poder aquisitivo, que podiam comprar esses figurinos importados da Europa, da Alemanha, da França, que às vezes eram copiados pelas lojas de moda da Rua do Ouvidor, que era a rua mais chique e mais importante da época, e que vai aparecer no conto, né? E provavelmente essas mulheres, a maioria delas não trabalhava, né? O marido é que pagava a assinatura da estação. O marido é que pagava a assinatura anterior do Jornal das Famílias. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Machado de Assis, ele se equilibrava, se houvesse gelo aqui no Brasil, num gelo muito fino, ou na corda bamba. Ele escrevia e publicava contos subversivos, né, que questionavam, né, a posição da mulher na sociedade, numa revista para mulheres ricas, cuja assinatura era paga pelos maridos. Inclusive, há um caso, né, de um conto que ele escreve, né, e que ele publica, e que o conto é assim, né? A mulher é casada, ela é paquerada por um homem, ela recusa essa paquera, né? Mas ela se interessa por esse homem, porque o casamento era aquele casamento de conveniência, o marido, ela era um objeto doméstico, né? Digamos assim. E ele não tinha nenhum calor, nenhum amor por ela e tal, mas ela respeita o marido e manda esse sujeito embora. Quando o marido morre e ela fica viúva, ela entra em contato com o cara, né? E o cara tinha paquerado ela assim assintosamente, tinha se tornado amigo do marido, tinha ido frequentar a casa dela e tal. Então, quando chega na hora que ela tá viúva, depois de um certo tempo, ela vai falar com o cara. E o cara não quer mais nada com ela. Ele queria transar com uma mulher casada, ele queria a transgressão, né? Ele queria... ele propõe ela fugir, não sei o que e tal. Então, e aí é um conto que é narrado através de cartas. E esse conto foi um escândalo. Muita gente escreveu para o Jornal das Famílias, é um conto anterior a esse aqui, dizendo, mas não é possível, o escritor está querendo sugerir à mulher o adultério e tal. Então, olha só a engenhosidade do Machado. A mulher sente vontade de cometer, entre aspas, o adultério, de praticar o adultério, mas ela não pratica.
Só que o desejo dela estava ali. O conto mostra que ela tinha esse desejo e era para ter mesmo, né? Aí o que o Machado faz? Ele escreve, ele manda cartas assinando por outra pessoa, dizendo, não é nada disso, você entendeu errado, parará, mas mostra o perigo que era publicar um conto em que a posição da mulher, posição submissa, subjugada da mulher, ela é questionada, como esse conto que a gente vai ler hoje, numa revista que não era para ser uma revista que aceitasse esse tipo de coisa, né? Porque a aristocracia era muito mais conservadora a esse respeito do que as camadas populares, onde a mulher precisava trabalhar, etc. A mulher aristocrata não, ela ficava lá de enfeite, tocando piano, lendo os romances, aquela coisa toda. Por favor, Maria. É nesse periódico que Machado de Assis É nesse periódico que Machado de Assis publica, em 15 de agosto de 1881, 2 anos antes de Capítulo dos Chapéus, um editorial bem esclarecedor acerca de sua maneira de pensar a condição feminina. É preciso dizer que a mulher se descative de uma dependência que lhe é mortal, que não lhe deixa muita vez outra alternativa entre a miséria e a devassidão. Urge dar à mulher certa orientação que lhe falta. Duas são as nossas classes femininas, uma crosta elegante, fina, superficial, dada ao gosto das sociedades artificiais e cultas. Depois, a grande massa ignorante, inerte e virtuosa, mas sem impulso, e em caso de desamparo, sem iniciativa nem experiência. Para arrancar as mulheres da dependência econômica, Machado convocava-as aos cursos que em breve seriam oferecidos ao público feminino pelo Liceu de Artes e Ofícios. Se ele era feminista, se pode ser considerado uma fala feminista, isso eu não sei, né? Agora, que ele estava propondo realmente aquilo que é a verdadeira solução, uma das principais, né, soluções para a questão feminina, que é a mulher trabalhar, né? Que a mulher poder se inserir na sociedade, ter sua própria renda e ter sua independência. E o sujeito era muito ousado, porque ele escreve isso, claro, ele era um escritor de peso, para a revista era importante ter um conto do Machado e tal, né? Mas ele é muito ousado publicar isso, porque ele chama as leitoras dele de crosta elegante, fina, superficial, dada ao gosto das sociedades artificiais e cultas. Claro que as leitoras não iam vestir a carapuça, né? Não iam dizer, não, realmente, sou eu. Agora nessa página... Muito obrigado, Maria. Agora nessa página seguinte vocês têm uma pequena ilustração de como era essa revista, né? Essa coisa grandiosa da estação. Afinal, era uma revista internacional traduzida. Bom, agora, hoje, eu estou falando muito no início porque era muito necessário contextualizar esse conto. Para quem está vindo pela primeira vez, normalmente eu já saio lendo e tal, direto, mas eu acho que o fato de ser publicado nessa revista tinha que ser muito levado em consideração. Quando a gente lê o conto, vocês vão entender melhor isso. Vitor, é uma revista, tipo magazine, assim? É, uma revista grande, toda feita de figurinos enormes, tá? Não eram desenhados, eram fotos, né? Desses figurinos. E aí os representantes comerciais que podiam importar esses figurinos, se fosse o caso, ou as casas da Rua do Ouvidor, sobretudo, que tinham esses figurinos, né? E que permitiam as mulheres irem lá comprar. A gente vai ver que as mulheres do conto, elas vão na Rua do Ouvidor. E é uma revista de circulação nacional. É uma revista de circulação nacional, mas só sob assinatura, né? Porque é uma revista muito cara. É uma revista toda cheia de ilustrações. E a literatura entrava assim como um divertimentozinho. Só que o Machado usou muito bem esse espaço. Publicou até um romance lá. E não é qualquer romance. Um romance que questiona a questão da loucura, né? Que é o Quincas Borba. O Alienista também, né? Uma baita novela, talvez um dos melhores textos do Machado e muito transgressor, né? Que ele questiona a dicotomia razão-loucura. E foi publicado nessa revista. É porque a gente tem que entender que o Machado de Assis, a gente fala assim, um escritor, ele era um escritor profissional. Ele vivia de escrever teatro, poesia, crônica, escreveu milhares de crônicas, resenha para jornal, né? E também esses contos eram pagos ao Machado. O Machado recebia para publicar os contos, para publicar o folhetim, né? Bom, vamos lá então. Vamos para a parte 1. Guerron, dans quel chapitre, s'il vous plaît? Sganarelle, dans le chapitre de chapeau, né? Então Geronte diz, em que capítulo, por favor? Aí o Sganarelle diz, no capítulo dos chapéus, que é o título do conto.
Eu tá? esperava tu mandar um francês assim. Desculpa. Não, isso é uma peça do Molière de 1666, chamada Médecin malgré lui, tá? Que é médico contra a vontade. Por que ele coloca esse trecho dessa peça, tá? E dá nome de capítulo dos chapéus ao conto. Por quê? Essa peça é uma peça sobre a questão da independência feminina, novamente centrada no casamento. Então, no século XVII, Molière já está discutindo isso. A arte está sempre muito além da sociedade, e tal, porque a arte tem mais liberdade para pensar, né? Então, nessa peça, ela começa da seguinte maneira, né? O Sganarelle bate na mulher dele, tá? Então, já começa com violência doméstica. O Sganarelle bate na mulher dele. Nisso, tem dois brutamontes que estão passando, que são servidores de um ricaço. O ricaço está com um problema, tá? Que a filha dele não está querendo casar com o sujeito que ele escolheu para ser o marido da filha. Que, na verdade, a filha está apaixonada por outro. Tá? Século XVII. Então, ele manda, ele quer encontrar um médico, né? Olha só que coisa. Ele quer encontrar um médico que dê um remédio para a filha para ela obedecer. E esses dois brutamontes estão, então, à procura de um médico. Onde é que tem um médico? Onde é que tem um médico? A mulher que apanhou do Sganarelle, ela vira para o Sganarelle, que não sabe absolutamente nada de medicina, e fala assim, ele é médico! Ele é médico! Aí pensando, quando descobrir que ele não é médico, vão dar um cacete nele. Ele bateu em mim, agora ele vai apanhar desses caras. Levam ele para frente do ricaço, né? E ele, o Sganarelle, olha assim, o ricaço fala, não, mas sou médico? Sou. Não, o problema é esse, eu tô querendo fazer minha filha obedecer e tal, o senhor tem algum remédio? Aí o cara, bom, na verdade, Hipócrates fala que não sei o que lá, talvez eu ache o remédio. Aí o sujeito pergunta assim, o pai pergunta, mas em que capítulo do Hipócrates você fala? Aí ele fala, ele chuta, capítulo dos chapéus. O capítulo dos chapéus. Então, ele pega e coloca como epígrafe do conto, né, a questão da independência feminina, do direito da mulher ter a sua vontade respeitada, né? O Sganarelle, apesar de bater na mulher, ele até que age bem, né? Ele chega lá para a menina, para a filha do ricaço, e fala, não, pode deixar que eu vou quebrar teu galho. E arruma um esquema para ela casar com outro menino, ele fica enganando o pai dela e tal. Então, no final das contas, pelo menos, não para a mulher dele, mas para essa moça dar tudo certo. Então, já é uma menção a essa questão da condição feminina que ele coloca na epígrafe, tá? A gente tem que olhar todos os indícios. E nisso a história também ajuda, né, Márcio? Numa fonte a gente vai olhar tudo. Você pode olhar aqui o capítulo dos chapéus em francês. Por que está isso aqui? Não interessa nem um pouco, mas interessa. Musa, canto despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de abril de 1879. Qual a causa de tamanho alvoroço? Um simples chapéu, leve, não deselegante, um chapéu baixo. Conrado, advogado, com um escritório na Rua da Quitanda, trazia-o todos os dias à cidade, ia com eles audiências, só não o levava às recepções, teatro lírico, enterros e visitas de cerimônia. No mais, era constante, isto desde 5 ou 6 anos, que tantos eram os do casamento. Ora, naquela singular manhã de abril, acabado o almoço, Conrado começou a enrolar um cigarro, e Mariana anunciou sorrindo que ia pedir-lhe uma coisa. Que é, meu anjo? Você é capaz de fazer-me um sacrifício? 10, 20... Pois então, não vá mais à cidade com aquele chapéu. Por quê? É feio? Não digo que seja feio, mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou à noite. Mas na cidade, um advogado, não me parece que... Que tolice, Ayá! Pois sim, mas faz-me este favor, faz. Conrado riscou um fósforo, acendeu o cigarro e fez-lhe um gesto de gracejo para desconversar. Mas a mulher teimou. A teima, a princípio frouxa e súplice, tornou-se logo imperiosa e áspera. Conrado ficou espantado. Conhecia a mulher. Era, de ordinário, uma criatura passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, capaz de usar com a mesma divina indiferença tanto um diadema régio como uma touca.
A prova é que, tendo tido uma vida de andarilha nos últimos 2 anos de solteira, tão depressa casou como se afez aos hábitos quietos. Saía às vezes, e a maior parte delas, por instâncias do próprio consorte, mas só estava comodamente em casa. Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos. Tinha-lhes um amor de mãe, e tal era a concordância da pessoa com o meio, que ela saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras do costume e assim o resto. Uma das 3 janelas, por exemplo, que davam para a rua, vivia sempre meio aberta, nunca era outra. Nem o gabinete do marido escapava às exigências monótonas da mulher, que mantinha sem alteração a desordem dos livros e até chegava a restaurá-la. Os hábitos mentais seguiam a mesma uniformidade. Mariana dispunha de muito poucas noções e nunca lera senão os mesmos livros. A Moreninha de Macedo, 7 vezes. Ivan Oé e o Pirata de Walter Scott, 10 vezes. O Mot de Lenin, de Madame Craven, 11 vezes. Isto posto, como explicar o caso do chapéu? Na véspera à noite, enquanto o marido fora a uma sessão do Instituto da Ordem dos Advogados, o pai de Mariana veio à casa deles. Era um bom velho, magro, pausado, ex-funcionário público, ralado de saudades do tempo em que os empregados iam de casaca para as suas repartições. Casaca era o que ele, ainda agora, levava aos enterros, não pela razão que o leitor suspeita, a solenidade da morte ou a gravidade da despedida última, mas por esta menos filosófica, por ser um costume antigo. Não dava outra, nem da casaca nos enterros, nem do jantar às 2 horas, nem de 20 usos mais. E tão aferrado aos hábitos que no aniversário do casamento da filha, ia para lá às 6 horas da tarde, jantado e digerido. Via comer e, no fim, aceitava um pouco de doce, um cálice de vinho e café. Tal era o sogro de Conrado. Como supor que ele aprovasse o chapéu baixo do genro? Suportava-o calado, em atenção às qualidades da pessoa, nada mais. Acontecera-lhe, porém, naquele dia, vê-lo de relance na rua, de palestra com outros chapéus altos de homens públicos, e nunca lhe pareceu tão torpe. De noite, encontrando a filha sozinha, abriu-lhe o coração, pintou-lhe o chapéu baixo como uma abominação das abominações, e instou com ela para que o fizesse desterrar. Conrado ignorava essa circunstância, a origem do pedido. Conhecendo a docilidade da mulher, não entendeu a resistência, e porque era autoritário e voluntarioso, a teima veio irritá-lo profundamente. Conteve-se ainda assim, preferiu mofar do caso. Falou-lhe com tal ironia e desdém que a pobre dama sentiu-se humilhada. Mariana quis levantar-se 2 vezes. Ele obrigou a ficar. A primeira pegando-lhe levemente no pulso. A segunda subjugando-a com o olhar. E dizia sorrindo: "Olha, Ayá, tem uma razão filosófica para não fazer o que você me pede. Nunca lhe disse isto, mas já agora confio-lhe tudo." Mariana mordia o lábio sem dizer mais nada. Pegou de uma faca e entrou a bater com ela devagarinho para fazer alguma coisa. Mas nem isto mesmo consentiu o marido, que lhe tirou a faca delicadamente e continuou: "A escolha do chapéu não é uma ação indiferente, como você pode supor. É regida por um princípio metafísico. Não cuide que quem compra o chapéu exerce uma ação voluntária e livre. A verdade que obedece a um determinismo obscuro. A ilusão da liberdade existe arraigada nos compradores e é mantida pelos chapeleiros, que ao verem um freguês ensaiar 30 ou 40 chapéus e sair sem comprar nenhum, imaginam que ele está procurando livremente uma combinação elegante. O princípio metafísico é este. O chapéu é a integração do homem, um prolongamento da cabeça, um complemento decretado ab eterno. Ninguém o pode trocar sem mutilação. E uma questão profunda que ainda não ocorreu a ninguém. Os sábios têm estudado tudo, desde o astro até o verme, ou, para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace. Você nunca leu Laplace? Desde Laplace, a mecânica celeste, até Darwin, em seu curioso livro das minhocas, é verdade, existe. E, entretanto, não se lembraram ainda de parar diante do chapéu e estudá-lo por todos os lados. Ninguém advertiu que é uma metafísica do chapéu. Talvez eu escreva uma memória a este respeito. São 9h03. Não tenho tempo de dizer mais nada. Mas você reflita consigo e verá. Quem sabe? Pode ser até que nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, mas o homem do chapéu. Mariana venceu-se afinal e deixou a mesa. Não entendera nada daquela nomenclatura áspera, nem da singular teoria.
mas sentiu que era um sarcasmo e dentro de si chorava de vergonha. O marido subiu para vestir-se. Desceu daí a alguns minutos e parou diante dela com o famoso chapéu na cabeça. Mariana achou-lhe, na verdade, torpe, ordinário, vulgar, nada sério. Conrado despediu-se cerimoniosamente e saiu. A irritação da dama tinha afrouxado muito, mas o sentimento de humilhação subsistia. Mariana não chorou, não clamou, como supunha que ia fazer, mas consigo mesma recordou a simplicidade do pedido, os sarcasmos de Conrado, e posto reconhecer-se que fora um pouco exigente, não achava justificação para tais excessos. Ia de um lado para outro sem poder parar, foi à sala de visita, chegou à janela meio aberta, viu ainda o marido na rua à espera do bonde, de costas para casa, com o eterno e torpíssimo chapéu na cabeça. Mariana sentiu-se tomada de ódio contra essa peça ridícula. Não compreendia como pudera suportá-la por tantos anos. E relembrava os anos. Pensava na docilidade dos seus modos, na aquiescência a todas as vontades e caprichos do marido. E perguntava a si mesma se não seria essa justamente a causa do excesso daquela manhã. Chamava-se tola, moleirona. Se tivesse feito como tantas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam os maridos como eles deviam ser tratados, não lhe aconteceria nem metade, nem uma sombra do que lhe aconteceu. De reflexão em reflexão, chegou a ideia de sair. Vestiu-se e foi à casa da Sofia, uma antiga companheira de colégio, com o fim de espairecer, não de lhe contar nada. Sofia tinha 30 anos, mais 2 que Mariana. Era alta, forte, muito senhora de si. Recebeu a amiga com as festas do costume, e posto que esta não lhe dissesse nada, adivinhou que trazia um desgosto e grande. Adeus planos de Mariana. Daí a 20 minutos contava-lhe tudo. Sofia riu dela, sacudiu os ombros, disse-lhe que a culpa não era do marido. Bem sei, é minha, concordava Mariana. Não seja tola, Yaya. Você tem sido muito mole com ele. Mas seja forte uma vez, não faça caso. Não lhe fale tão cedo. E se ele vier fazer as pazes, diga-lhe que mude primeiro de chapéu. Veja você, uma coisa de nada. No fim de contas, ele tem muita razão, tanta como outros. Olha a pamonha da Beatriz. Não foi agora para a roça, só porque o marido implicou com o inglês e costumava passar a cavalo de tarde? Coitado do inglês. Naturalmente, nem deu pela falta. A gente pode viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo contra os desejos um do outro, sem pirraças nem despotismo. Olhe, eu, Cabo, vivo muito bem com meu Ricardo, temos muita harmonia. Não lhe peço uma coisa que ele me não faça logo, mesmo quando não tem vontade nenhuma. Basta que eu feche a cara, obedece logo. Não era ele que teimaria assim por causa de um chapéu. Tinha que ver, pois não. Onde iria ele parar? Mudava de chapéu, quer quisesse, quer não. Mariana ouvia com inveja essa bela definição do sossego conjugal. A rebelião de Eva embocava nela os seus clarins, e o contato da amiga dava-lhe um prurido de independência e vontade. Para completar a situação, esta Sofia não era só muito senhora de si, mas também dos outros. Tinha olhos para todos os ingleses, a cavalo ou a pé. Honesta, mas namoradeira. O termo é cru, e não há tempo de compor outro mais brando. Namorava à torta e à direito, por uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco miúdo do amor que ela distribuía a todos os pobres que lhe batiam à porta. Um níquel a um, outro a outro, nunca uma nota de 5.000 réis, menos ainda uma pólice. Ora, este sentimento caritativo induziu a propor à amiga que fossem passear, ver as lojas, contemplar a vista de outros chapéus bonitos e graves. Mariana aceitou. Um certo demônio soprava nela as fúrias da vingança. Demais, a amiga tinha o dom de fascinar, virtude de Bonaparte, e não lhe deu tempo de refletir. Pois sim, iria. Estava cansada de viver cativa. Também queria gozar um pouco, etc, etc. Aí para, né? E as leitoras, que são noivas, recém-casadas, né? Todas elas muito preocupadas ou sofrendo a preocupação masculina com a questão do adultério, né? O adultério era o curto-circuito desse sistema todo, né? O sistema de dominação da mulher, o adultério era o curto-circuito, era a coisa que podia bagunçar toda a história, né? Então essas mulheres iam ter que esperar 15 dias para saber até que ponto iria essa rebelião de Eva. Não é sensacional? Devia ser assim. Eu acho que a sociedade não devia avançar nesse ponto aqui.
falando, no folhetim. Ela deve, porque nos outros pontos ela está retrocedendo, mas nesse ponto aqui devia retroceder, tinha que ser folhetim, né? Hoje não, tu já recebe tudo direto, mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Só um minutinho, Vitor. Fala, Tem querido. um repelente rodando aí, que agora, né, Smurvy. E quem quiser café e bolo da Beckendorf tá aí também, tá, gente? Sabe o que eu queria saber? Vocês teriam um lápis pra emprestar? Eu esqueci o meu. Se quem tiver. Mas você não tá usando? Ah, tá. Uma pausa organizativa, Vitor. Claro. 15 dias agora pro próximo folhetim. Não, deu para dar uma respirada, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Mariana. Só para aumentar o suspense. Isso. Lembrando, para quem está vindo pela primeira vez, que é um procedimento muito simples. Você só tem que escolher uma palavra-chave do texto inteiro, tá? Que vocês queiram comentar. Nada de, qual a palavra mais importante do texto, não. Não é palavra-chave de ciências sociais, né? É palavra-chave qualquer do interesse de vocês. Vocês queiram comentar que chama a atenção de vocês, né? Então vamos lá. Parte 2. Enquanto Sofia, lembre-se, está aqui, 31 de agosto de 1883, há exatos 141 anos. Nossa. 141 anos, Já tinha feito sua conta antes, né? tá? Sim. Não, eu sou capaz de fazer essa conta agora, mas tudo bem. Cara, ele leu em francês ali. É verdade, ele leu em francês, né? O que é uma matemática? Não, eu estudava para o vestibular, vamos lá. Enquanto Sofia foi vestir-se, Mariana deixou-se estar na sala, irrequieta e contente consigo mesma. Planeou a vida de toda aquela semana, marcando os dias e horas de cada coisa, como numa viagem oficial. Levantava-se, sentava-se à janela à espera da amiga. Sofia parece que morreu, dizia de quando em quando. De uma das vezes que foi à janela, viu passar um rapaz a cavalo. Não era inglês, mas lembrou-lhe a outra, que o marido levou para a roça, desconfiado de um inglês, e sentiu crescer-lhe o ódio contra a raça masculina. Com exceção, talvez, dos rapazes a cavalo. Na verdade, aquele era afetado demais. Esticava a perna do estribo com evidente vaidade das botas, dobrava a mão na cintura com ar de figurino. Mariana notou-lhe esses dois defeitos, mas achou que o chapéu resgatava-os. Não, tem um hífenzinho que faltou aí. Não que fosse um chapéu alto, era baixo, mas próprio do aparelho equestre. Não cobria a cabeça de um advogado indo gravemente para o escritório, mas a de um homem que espairecia ou matava o tempo. Os tacões de Sofia desceram a escada compassadamente. Pronta, disse ela daqui a pouco ao entrar na sala. Realmente estava bonita. Já sabemos que era alta. O chapéu aumentava-lhe o ar senhoril. E um diabo de vestido de seda preta, arredondando-lhe as formas do busto, fazia ainda mais vistosa. Ao pé dela, a figura de Mariana desaparecia um pouco. Era preciso atentar primeiro nesta para ver que possuía feições muito graciosas, uns olhos lindos, muita e natural elegância. O pior é que a outra dominava desde logo, e onde houvesse pouco tempo de as ver, tomava-o Sofia para si. Este reparo seria incompleto se eu não acrescentasse que Sofia tinha consciência da superioridade, e que apreciava por isso mesmo as belezas do gênero Mariana, menos derramadas e aparentes. Se é um defeito, não me compete emendá-lo. Onde vamos nós? Perguntou Mariana. Que tolice! Vamos passear a cidade. Agora me lembro, vou tirar o retrato, depois vou ao dentista. Não, primeiro vamos ao dentista. Você não precisa de ir ao dentista? Não. Nem tirar o retrato? Já tenho muitos, e para quê? Para dar àquele senhor? Sofia compreendeu que o ressentimento da amiga persistia, e durante o caminho tratou de lhe pôr 1 ou 2 bagos mais de pimenta. Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era tempo de libertar-se, e ensinava-lhe um método para subtrair-se à tirania. Não convinha ir logo de um salto, mas devagar, com segurança, de maneira que ele desse por si quando ela lhe pusesse o pé no pescoço. Obra de algumas semanas, 3 a 4, não mais. Ela, Sofia, estava pronta a ajudá-la, e repetia-lhe que não fosse mole, que não era escrava de ninguém, etc. Mariana ia cantando dentro do coração a Marselhesa do matrimônio. Chegaram à Rua do Ouvidor. Era pouco mais do meio-dia. Muita gente andando ou parada, movimento do costume. Mariana sentiu-se um pouco atordoada, como sempre lhe acontecia. A uniformidade e a placidez, que eram o fundo do seu caráter e de sua vida, receberam daquela agitação os repelões do costume. Ela mal podia andar por entre os grupos, menos ainda sabia onde fixasse os olhos. Tal era a confusão da gente, tal era a variedade das lojas.
Conchegava-se muito à amiga, e sem reparar que tinham passado a casa do dentista, e ansiosa de lá entrar. Era um repouso, era alguma coisa melhor do que o tumulto. Esta rua do ouvidor, ia dizendo. Sim, respondia Sofia, voltando a cabeça para ela e os olhos para um rapaz que estava na outra calçada. Sofia, prática daqueles mares, transpunha, rasgava ou contornava a gente com muita perícia e tranquilidade. A figura impunha. Os que a conheciam gostavam de vê-la outra vez. Os que não a conheciam paravam ou voltavam-se para admirar-lhe o garbo, outro hífen. E a boa senhora, cheia de caridade, derramava os olhos à direita e à esquerda, sem grande escândalo, porque Mariana servia a aconestar os movimentos. Nada dizia seguidamente. Parece até que mal ouvia as respostas da outra, mas falava de tudo. De outras damas que o vinho, de uma loja, de um chapéu. Justamente os chapéus, de senhora ou de homem, abundavam naquela primeira hora da Rua do Ouvidor. Olha este, dizia-lhe Sofia. E Mariana acudia a vê-los, femininos ou masculinos, sem saber onde ficar. Porque os demônios dos chapéus sucediam-se como num caleidoscópio. Onde era o dentista? Perguntava ela à amiga. Sofia, só a segunda vez, lhe respondeu que tinham passado a casa. Mas já agora iriam até o fim da rua, voltariam depois. Voltaram finalmente. Uf, respirou Mariana, entrando no corredor. Que é, meu Deus? Ora você, parece da roça. A sala do dentista já tinha algumas freguesas. Mariana não achou entre elas uma só cara conhecida. E para fugir ao exame das pessoas estranhas, foi para a janela. Da janela, podia gozar a rua sem atropelo. Recostou-se. Sofia veio ter com ela. Alguns chapéus masculinos, parados, começaram a fitá-las. Outros, passando, faziam a mesma coisa. Mariana aborreceu-se da insistência, mas notando que fitavam principalmente a amiga, dissolveu-se-lhe o tédio numa espécie de inveja. Sofia, entretanto, contava-lhe a história de alguns chapéus, ou mais corretamente, as aventuras. Um deles merecia os pensamentos de fulana, outro andava derretido por ciclano, e ela por ele, tanto que eram certos na Rua do Ouvidor às quartas e sábados, entre 2 e 3 horas. Sistema de informações funcionando perfeitamente. Mariana ouvia aturdida. Na verdade, o chapéu era bonito, trazia uma linda gravata e possuía um ar entre elegante e pilintra, mas... Não juro, ouviu? Replicava a outra, mas é o que se diz. Mariana fitou pensativo o chapéu denunciado. Havia agora mais 3, de igual porte e graça, e provavelmente os 4 falavam delas, e falavam bem. Mariana enrubesceu muito, voltou a cabeça para o outro lado, tornou logo a primeira atitude e afinal entrou. Entrando, viu na sala 2 senhoras recém-chegadas, e com elas um rapaz que se levantou prontamente e veio cumprimentá-la com muita cerimônia. Era o seu primeiro namorado. Aí termina a segunda parte do folhetim. Ela quer se vingar do marido, né? Vai para a Rua do Ouvidor, é assediada com vários olhares e encontra o primeiro namorado. Aí as mulheres vão ter que esperar mais 15 dias para saber o que vai acontecer. Como eu sou muito bonzinho, eu vou ler rapidamente, só depois de beber água, vocês não vão ter que esperar 15 dias. Esse primeiro namorado devia ter agora 33 anos. Andara por fora, na roça, na Europa, e afinal na presidência de uma província do sul. Era mediano de estatura, pálido, barba inteira e rara, e muito apertado na roupa. Tinha na mão um chapéu novo, alto, preto, grave, presidencial, administrativo. Um chapéu adequado à pessoa e às ambições. Mariana, entretanto, mal pôde vê-lo. Tão confusa ficou, tão desorientada com a presença de um homem que conhecera em especiais circunstâncias, e a quem não vira desde 1877, que não pôde reparar em nada. Estendeu-lhe os dedos, parece mesmo que murmurou uma resposta qualquer, e ia tornar a janela quando a amiga saiu dali. Sofia conhecia também o recém-chegado. Trocaram algumas palavras. Mariana, impaciente, perguntou-lhe ao ouvido se não era melhor adiar os dentes para outro dia, mas a amiga disse-lhe que não. Negócio de meia hora, 3/4. Mariana sentia-se opressa. A presença de um tal homem atava-lhe os sentidos. Lançava-a na luta e na confusão. Tudo culpa do marido, se ele não teimasse e não casasse com ela, ainda em cima não aconteceria nada. Mariana, pensando assim, jurava tirar uma desforra. De memória, contemplava a casa, tão sossegada, tão bonitinha, onde podia estar agora, como de costume, sem os safanões da rua, sem a dependência da amiga. Mariana, disse-lhe esta, o doutor Viçoso
Temo é que está muito magro. Você não acha que está mais gordo do que no ano passado? Não se lembra dele no ano passado? Dr. Viçoso era o próprio namorado antigo, que palestrava com Sofia, olhando muitas vezes para Mariana. Esta respondeu negativamente. Ele aproveitou a fresta para puxá-la à conversação. Disse que, na verdade, não a vira desde alguns anos. E sublinhava o dito com um certo olhar triste, profundo. Depois, abriu o estojo dos assuntos, sacou para fora o teatro lírico. Que tal achava a companhia? Na opinião dele, era excelente, menos o barítono. O barítono parecia-lhe cansado. Sofia protestou contra o cansaço do barítono, mas ele insistiu, acrescentando que em Londres, onde o ouvira pela primeira vez, já lhe parecera a mesma coisa. As damas, sim senhora, tanto o soprano como o contralto eram de primeira ordem, e falou das óperas. Citava os trechos, elogiou a orquestra, principalmente nos huguenotes. Tinha visto Mariana na última noite, no quarto ou quinto camarote da esquerda, não era verdade? Fomos, murmurou ela, acentuando bem o plural. No cassino é que a não tenho visto, continuou ele. Tem nome de cassino, mas era um lugar de apresentações musicais, na verdade. Está ficando um bicho do mato, acudiu Sofia rindo. Viçoso gostara muito do último baile. Desfiou as suas recordações. Sofia fez o mesmo às dela. As melhores toaletes foram descritas por ambos com muita particularidade. Depois vieram as pessoas, os caracteres, 2 ou 3 picos de malícia, mas tão anódina que não fez mal a ninguém. Mariana ouvia-os sem interesse. 2 ou 3 vezes chegou a levantar-se e ir à janela. Mas os chapéus eram tantos e tão curiosos que ela voltava a sentar-se. Interiormente, disse alguns nomes feios à amiga. Não os ponho aqui por não serem necessários. E, aliás, seria de mau gosto desvendar o que esta moça pôde pensar da outra durante alguns minutos de irritação. E as corridas do Jockey Club? Perguntou o ex-presidente. A Mariana continuava a abanar a cabeça. Não tinha ido às corridas naquele ano. Pois perdera muito, a penúltima principalmente. Esteve animadíssima, e os cavalos eram de primeira ordem. As de Epsom, que ele vira quando esteve em Inglaterra, não eram melhores do que a penúltima do Prado Fluminense. E Sofia dizia que sim, que realmente a penúltima corrida honrava o Jockey Club. Confessou que gostava muito, dava emoções fortes. A conversação descambou em 2 concertos daquela semana. Depois tomou a barca, subiu a serra e foi a Petrópolis, onde 2 diplomatas lhe fizeram as despesas da estadia. Como falassem da esposa de um ministro, Sofia lembrou-se de ser agradável ao ex-presidente, declarando-lhe que era preciso casar também, porque em breve estaria no ministério. Viçoso teve estremeção de prazer e sorriu, e protestou que não. Depois, com os olhos em Mariana, disse que provavelmente não casaria nunca. Mariana rubesceu muito e levantou-se. Você está com muita pressa, disse-lhe Sofia. Quantas são? Continuou voltando-se para Viçoso. Perto de 3, exclamou ele. Era tarde. Tinha de ir à Câmara dos Deputados. Foi falar às 2 senhoras que a acompanharam e que eram primas suas, e despediu-se. Vinha despedir-se das outras. Mas Sofia declarou que sairia também. Já agora não esperava mais. A verdade é que a ideia de ir à Câmara dos Deputados começara a faiscar-lhe na cabeça. Vamos à Câmara? Propôs ela a outra. Não, não, disse Mariana, não posso, estou muito cansada. Vamos, um bocadinho só, eu também estou muito cansada. Mariana teimou ainda um pouco, mas teimar contra a Sofia, a pomba discutindo com o gavião, era realmente insensatez. Não teve remédio, foi. A rua estava agora mais agitada. Agentes iam e vinham por ambas as calçadas e complicavam-se no cruzamento das ruas. De mais a mais, o obsequioso ex-presidente flanqueava as 2 damas, tendo se oferecido para arranjar-lhes uma tribuna. A alma de Mariana sentia-se cada vez mais dilacerada de toda essa confusão de coisas. Perdera o interesse da primeira hora, e o despeito, que lhe dera forças para um voo audaz e fugidio, começava a afrouxar as asas, ou afrouxá-las inteiramente. E outra vez recordava a casa tão quieta, com todas as coisas nos seus lugares, metódicas, respeitosas umas com as outras, fazendo tudo sem atropelo, principalmente sem mudança imprevista. E a alma batia o pé raivosa. Não ouvia nada que o Viçoso ia dizendo, conquanto ele falasse alto, e muitas coisas fossem ditas para ela. Não ouvia, não queria ouvir nada. Só pedia a Deus que as horas andassem depressa. Chegaram à Câmara e foram para uma tribuna. O rumor das saias chamou a atenção de uns 20 deputados, que restavam escutando um discurso de orçamento. Tão depressa o Viçoso pediu licença e saiu, Mariana disse rapidamente à amiga que não lhe fizesse outra. Que outra? Perguntou Sofia. Não me pregue outra peça como esta de andar de um lugar para outro feito maluca. Que tenho eu com a Câmara? Que me importa um discurso que eu não entendo?
Sofia sorriu, agitou o leque e recebeu em cheio o olhar de um dos secretários. Muitos eram os olhos que a fitavam quando ela ia à câmara, mas os do tal secretário tinham uma expressão mais especial, cálida e súplice. Entende-se, pois, que ela não recebeu de supetão. Pode mesmo entender-se que o procurou curiosa. Enquanto acolhia esse olhar legislativo, ia respondendo à amiga com brandura que a culpa era dela e que a sua intenção era boa, era restituir-lhe a posse de si mesma. Mas se você acha que a aborreço, não venha mais comigo, concluiu Sofia, inclinando-se um pouco. Olha o ministro da Justiça. Mariana não teve remédio senão ver o ministro da Justiça. Este aguentava o discurso do orador, um governista que provava a conveniência dos tribunais correcionais e, incidentemente, compendiava a antiga legislação colonial. Nenhuma parte, um silêncio resignado, polido, discreto e cauteloso. Mariana passeava os olhos de um lado para o outro, sem interesse. Sofia dizia-lhe muitas coisas para dar saída a uma porção de gestos graciosos. No fim de 15 minutos, agitou-se a Câmara graças a uma expressão do orador e uma réplica da oposição. Trocaram-se a partes, os segundos mais bravos que os primeiros, e seguiu-se um tumulto, talvez até uma caldeirada, que durou perto de um quarto de hora. Essa diversão não foi para Mariana, cujo espírito plácido e uniforme ficou atarantado no meio de tanta e tão inesperada agitação. Ela chegou a levantar-se para sair, mas sentou-se outra vez. Já agora estava disposta a ir ao fim, arrependida e resoluta a chorar só consigo suas mágoas conjugais. A dúvida começou mesmo a entrar nela. Tinha razão no pedido ao marido, mas era caso de doer-se tanto? Era razoável o espalhafato? Certamente que as ironias dele foram cruéis, mas, em suma, era a primeira vez que ela lhe batera o pé, e, naturalmente, a novidade irritou-o. De qualquer modo, porém, fora um erro ir revelar tudo à amiga. Sofia irá talvez contá-lo a outras. Essa ideia trouxe um calafrio a Mariana. A indiscrição da amiga era certa. Tinha-lhe ouvido uma porção de histórias de chapéus masculinos e femininos, coisa mais grave do que uma simples briga de casados. Mariana sentiu necessidade de lisonjeá-la e cobriu a sua impaciência e zanga com uma máscara de docilidade hipócrita. Começou a sorrir também, a fazer algumas observações a respeito de um ou outro deputado. E assim chegaram ao fim do discurso e da sessão. Eram 4 horas dadas. Toca recolher, disse Sofia, e Mariana concordou que sim, mas sem impaciência, e ambas tornaram a subir a rua do ouvidor. A rua, a entrada no bonde, completaram a fadiga do espírito de Mariana, que afinal respirou quando viu que ia a caminho de casa. Pouco antes de apear-se a outra, pediu-lhe que guardasse segredo sobre o que lhe contara. Sofia prometeu que sim. Mariana respirou. A rola estava livre do gavião. Levava a alma doente dos encontrões, vertiginosa da diversidade de coisas e pessoas. Tinha necessidade de equilíbrio e saúde. A casa estava perto. À medida que ia vendo as outras casas e chácaras próximas, Mariana sentia-se restituída a si mesma. Chegou finalmente, entrou no jardim, respirou. Era aquele o seu mundo, menos um vaso, que o jardineiro trocara de lugar. João, bota este vaso onde estava antes, disse ela. Tudo mais estava em ordem. A sala de entrada, a de visitas, a de jantar, os seus quartos, tudo. Mariana sentou-se primeiro em diferentes lugares, olhando bem para todas as coisas, tão quietas e ordenadas. Depois de uma manhã inteira de perturbação e variedade, a monotonia trazia-lhe um grande bem. E nunca lhe pareceu tão deliciosa. Na verdade, fizera mal. Quis recapitular o sucesso e não pôde. A alma espreguiçava-se toda naquela uniformidade caseira. Quando muito, pensou na figura do viçoso, que achava agora ridícula, e era injustiça. Despiu-se lentamente com amor, indo certeira a cada objeto. Uma vez despida, pensou outra vez na briga com o marido. Achou que, bem pesadas as coisas, a principal culpa era dela. Que diabo de teima por causa de um chapéu que o marido usara há tantos anos? Também o pai era exigente demais. Vou ver a cara que ele vem. E vocês podem ver a reprodução de uma das páginas da estação com os figurinos femininos. Isso era basicamente, a revista era isso, né? Fora a parte literária. Mas isso era a página inteira, sabe? Era um negócio enorme para você poder ver bem o figurino.
Eram 5h30, não tardaria muito. Mariana foi à sala da frente, espiou pela vidraça, prestou o ouvido ao bonde e nada. Sentou-se ali mesmo com o Ivanhoé nas palmas, querendo ler e não lendo nada. Os olhos iam até o fim da página e tornavam ao princípio. Em primeiro lugar, porque não apanhavam sentido. Em segundo lugar, porque uma ou outra vez desviavam-se para saborear a correção das cortinas ou qualquer outra feição particular da sala. Santa monotonia, tu a acalentavas no teu regaço eterno. Enfim, parou um bonde. Apeou-se o marido, rangeu a porta de ferro do jardim. Mariana foi à vidraça e espiou. Conrado entrava lentamente, olhando para a direita e a esquerda com um chapéu na cabeça. Não o famoso chapéu do costume, porém outro, o que a mulher lhe tinha pedido de manhã. O espírito de Mariana recebeu um choque violento, igual ao que lhe dera o vaso do jardim trocado, ou que lhe daria uma lauda de Voltaire entre as folhas da Moreninha ou de Ivanhoé. Era a nota desigual no meio da harmoniosa sonata da vida. Não podia ser esse chapéu. Realmente, que mania dela exigir que ele deixasse o outro que lhe ficava tão bem. E que não fosse o mais próprio, era o de longos anos, era o que quadrava a fisionomia do marido. Conrado entrou por uma porta lateral. Mariana recebeu nos braços. Então, passou? Perguntou ele, enfim, cingindo-lhe a cintura. Escuta uma coisa, respondeu ela com uma carícia divina. Bota fora esse, antes o outro. Eu não comento, só depois que vocês comentarem. Então, começamos aqui pelo Rodrigo, é uma palavra-chave, e vocês fazem o comentário, tá? Indiquem também a página em que se encontra a palavra-chave para toda a turma poder acompanhar. Chamei de vocês de turma, mas é tudo hábito. Desculpem. Não, chamei para a turma acompanhar, como se fosse uma aula e eu fosse professor. Mas isso é o hábito, foram 32 anos de sala de aula. Então... Apenas, né? Apenas 32. Tem uma palavra que chamou muita atenção, ad eterno, na página 4. Ótimo. Quer comentar? Além de escolher a palavra-chave, você tem que explicar por que você a escolheu. É como, pelo que eu entendi, é como se fosse um aparelhamento da própria extensão do corpo. Como se fosse uma própria representatividade da linguagem do homem, ou enfim, como se fizesse parte para sempre, como se fosse uma iconografia de que aquilo vai estar sempre presente. Foi o que eu entendi. E no final das contas acaba sendo também uma legitimação dessa ordem dominada pelos homens, né? Porque eles é que dizem o que é certo, o que é eterno, como é que as coisas funcionam, né? Então tem uma força, né, do latim, da menção à eternidade, mas não legitima só o chapéu. O chapéu aí é uma metáfora, né, dessa dominação, dessa ordem masculina. Né? Então é perfeita a palavra-chave. É como se a cabeça do homem fosse, acima de tudo, o que de verdade coloca como validade, né? Como o que é verdade, o que é verdadeiro, pelo que é colocado, né? O homem, ele coloca, né? Ele é o detentor de saber, ele é o que entende, que compreende. Isso é engraçado, até o jeito que ele usa a metáfora do chapéu, né? Exatamente. Que é como se o chapéu pro homem fosse a extensão da cabeça, assim. E aí não caberia a mulher dizer qual o chapéu que ele deveria usar, porque tem uma metafísica que ele claramente diz que a mulher não entende. Você leu Laplace, você leu Darwin, não sei o quê. E o Darwin escreveu o mesmo livro sobre as minhocas, só para curiosidade, ele não está chutando. Né? Os livros que ele cita aqui são verdadeiros. Obrigado, Rodrigo, foi muito bem. Muito bem. É a sua primeira vez, né? Sim. Muito obrigado, seja bem-vindo. Então, eu vou falar a primeira tendência e depois porque eu sempre complico, né, o Vitor? Porque é impossível eu falar só uma coisa, né? Tu sabe. Mas olha quanta gente tem que falar depois de você. Você acha justo que você tome a palavra-chave de alguém? Falarei rapidamente. Martin, o que eu faço, Martin? Você também não sabe? Ele não está usando chapéu, né? Eu ia Então... falar. Eu como homem heterossexual casado, a gente obedece. Tem uma parte aqui que fala que é tudo culpa do marido. Não sei porque que a Kelly vai destacar logo essa parte. Não tem ideia.
Mas tudo bem, vamos lá, Flavinha. Eu acho que, pra mim, assim, o que pulsa no texto, realmente, como palavra-chave é chapéu, porque é quase um protagonista no conto inteiro, né? Ele aparece, na verdade, o conto inteiro. Mas tem um trecho nesse conto que atravessou total minha história de vida, que é na página 6, e é uma expressão, e aí eu quero falar da expressão, que é honesta, mas namoradeira. Não entendi, Martin. Ou como diria o Cleiton Cledi, é virgem, mas morou no Rio. Né? É aquela... Então, como eu falava, né, atravessou a minha história de vida e meu corpo, né? Porque é uma expressão que eu ouvi a vida inteira, de fato. E essa figura da Sofia é tão vívida, né? Porque você pensa na... É Mariana, né? Ela é muito normativa, muito calma, muito tolhida, muito cerceada, muito castrada, né? E você vê a Sofia vívida no texto, né? Honesta, mas namoradeira. E realmente, né? A mulher, ela é julgada pela alegria que ela sente, pela voracidade que ela sente, pelo desejo que ela sente. Como que se a gente tivesse que ser seres angelicais, quase vitruvianas, né? Então, como? Benevolentes, isso, né? Como que viver fosse um pecado, né? E aí, quando você vê essa expressão aqui no texto, que, claro, não é totalmente datada, né? Mas ainda existente, né? Porque ainda assim isso nos atravessa, né? Você é honesta, mas você gosta de viver, né? Que pecado, né? Que ruindade. Então, por isso que a gente fala assim, quando você começou a ler, eu me veio muito chapéu, mas quando tu lê essa expressão, ela atravessa meu corpo. Porque, sim, ouvi muito disso, né? Não honesta, mas querida, mas... Não, e a Sofia, claramente, ela se divertia com o poder da beleza dela, da presença dela, mas ele diz muito claramente, ele fala que ela não dava, nunca dava a apólice. Sim. Tá muito claro, né? Porque aí seria, naquele momento, uma Claro. transgressão muito passível de repressão, de castigo, etc. Tem um conto famoso do Machado, desculpa, eu vou dar spoiler desse conto, mas não é o melhor conto do Machado, chama Cartomante, né? Sim. Então, nesse conto, o sujeito começa a namorar a amiga, a esposa do grande amigo dele, né? E essa mulher, né? A amante, ela vai numa cartomante que diz que vai dar tudo certo e tal, parará, parará. E ele diz pra ela que isso é baboseira e tal, papapá. Mas um dia ele recebe uma carta do marido, que era amigo dele, pra ele ir rapidamente na casa, que tinha um negócio sério pra conversar com ele e tal. E ele fica preocupado, né? Será que o cara descobriu, vai brigar comigo e tal. Só que o tilbury dele fica no engarrafamento, porque tem uma roda quebrada de um outro tilbury, também tinha engarrafamento nesse sentido, as ruas eram estreitas e tal. E ele vê que está perto do lugar da cartomante. Aí vai lá, a cartomante era uma italiana e tal. E ela diz, moço apaixonado, está preocupado, não se preocupe, vai dar tudo certo. Parará. E ele, quando chega na casa, o marido puxa ele assim para dentro do quarto. Ele vê a mulher jazendo morta, que tomou vários tiros, e o amigo mata ele. Então esse conto foi um conto extremamente popular, né? E que o Machado coloca essa coisa toda da cartomante e tal, o cara vai acreditar. É como se ele estivesse dizendo, olha só, a coisa é muito séria, pode redundar nisso, né? Então a Sofia não dava apólice para ninguém, não é à toa, né? Porque na época, e ainda hoje, né? Infelizmente ainda hoje. Mas imagina o que é isso, né, no século XIX. Tá? Mas é um conto que vale a pena ler. Só a descrição dele, conversando, que ele dizia que não acreditava, mas como a cartomante vai dizer para ele aquilo que ele queria ouvir? O moço está apaixonado, vai dar tudo certo e tal, ele vai acreditando. Lucas, por favor. Obrigado, Flavinha. Eu acho que você não estragou, não. Você pegou chapéu, todo mundo... Não teve problema. Você ameaçou muito, mas não... O meu vai lá para a última página, que é a expressão santa monotonia, né? Que eu acho que tem um pouco de relação com o que a Flávia falou, que eu ia falar um pouco disso, de... Não vamos entrar aqui se a vida da Mariana era correta ou não,
que eu acho que é uma discussão muito grande, assim, mas eu acho que ela só pôde rever o seu lugar quando ela teve contato com a Sofia, né? E quando a Sofia mostrou esse outro lado que ela viu e falou, tá, beleza, tem isso, mas eu gosto de chegar na casa e ver a minha casa, as minhas coisas, né? E eu achei muito curiosa essa frase que fala, né? Santa monotonia, tu acalentavas no teu regaço eterno, né? Então, pra mim, tem muito essa ideia de tipo, mas eu aqui no meu espaço fechado, mas eu tô feliz, e aquela falsa ideia de felicidade. E quando a Sofia vem, né, com essas novos movimentos pra ela, como se tipo, tá, mas o desconhecido eu não sei o que é, então nem prefiro falar, então por que eu vou dizer pro meu marido aquilo que não sei o que. E é muito bom porque parece que por mais que né, o Machado narra a Mariana muito ansiosa, mas parece que ela tem um respiro muito maior nesse movimento de tipo, tá, é isso, não isso, tá, eu vou chegar em casa e tá, beleza, eu sou Mariana. E isso é bem bonito, assim, lógico, eu acho que também, concordo com a Flávia, uma visão meio castrada, assim, da mulher, muito específica, mas é bonito ver que pelo menos a Mariana, nesse contexto pequeno, que ela não podia transitar, ela deu um respiro, assim, eu achei isso bem legal. E eu achei engraçado, né? Porque falou isso e eu tô de boné, né? Não deixa de ser um chapéu, né? Mas enfim. E Lucas, a gente poderia acrescentar que, apesar dessa expressão ser banal, né? Santa monotonia, né? Eu gosto da monotonia. A palavra santa, né? Dá ideia de pureza e de uma santificação da mulher que aceita ficar em casa. Assim como a mulher que sai de casa, que toma contato com o mundo, ela é demonizada, né? Sim. A monotonia de quem fica em casa, ela é santificada. Não é só aquela... Quer dizer, tem os dois lados, o fato dela gostar dessa monotonia e o fato dessa monotonia, dela vivendo essa monotonia, ela ser santificada enquanto mulher. Não, minha mulher só fica em casa e tal, ela não sai, né? O marido estranha, fala, mas por que ela não gosta, ela só gosta de ficar em casa, né? Tipo assim, ela é uma santa e tal, por que agora ela tá querendo... Falando isso me lembra até porque eu não escolhi monotonia, eu acho que é por conta disso, porque na página anterior tinha, né, monotonia, mas eu escolhi essa santa monotonia, né, como assim, é o remedinho que eu tomo lá, santa monotonia, sabe? Me interessa essa ideia. Assim. Perfeito. Querida, desculpa, eu não sei seu nome. Eu sou a Dani. Dani, tá bom, Dani. Lar, né? Vamos lá. Chego em casa, aqui é o meu conforto, né, que ninguém vai me xingar. Eu me chamo a atenção, não é uma palavra em específico, mas fala do pai dela, que o pai dela gostava muito os empregados iam ralado de saudades do tempo em que os empregados iam de casaca para as suas repartições. Que na verdade Qual é a página, Dani? A 3. Tá. No final da 3. Quando ele começa a falar do pai dela, que o pai dela era um homem também de... Qual é a palavra que eu queria? Costumes conservadores? Conservador, um cara que gostava da monotonia também. O pai dela também era essa pessoa que gostava da monotonia. E ela só chamou atenção, ela só começou a se incomodar com o chapéu do marido porque o pai falou pra ela. Então foi um incômodo que o pai dela levou dela pro marido. E no final o pai dela chamou atenção, o marido não, né? O marido ignorou totalmente a questão ela não falou pro marido que a origem do pedido tinha sido do pai dela. Ela tomou como se fosse uma ideia dela, na qual o marido ridicularizou. Quando ela foi para fora, ela viu tudo aquilo que acontecia lá fora, ela meio que repetiu a questão do pai. Ela voltou para aquela monotonia que ele fala que o pai tinha aqui no começo do texto. Então acho que ela estava meio que, na verdade, repetindo o que ele fala um pouco do pai dela no começo. Não, perfeito. O nome do marido é Conrado Seabra. Conrado lembra honrado. Ele tem um sobrenome, né? O sobrenome dele aparece e ele é advogado, né? Exatamente nessa ordem decrescente, advogados, médicos e engenheiros eram a classe dominante. Os presidentes, governadores, deputados, senadores, eram uma dessas três coisas. Eram, sobretudo, advogados, depois que as primeiras faculdades que existiram no Brasil, em São Paulo e em Olinda, eram de direito, né? Primeiro a lei, né? Porque a lei já estabelece tudo e em cima disso aí, desse armamento da lei, você... Então, o pai e ela estavam
preocupados com a questão da honra do Conrado, né? Ou seja, de uma questão de status. Tanto no caso do pai quanto no caso dela, é como se a honra do Conrado ela se estendesse a eles. E a falta de honra do Conrado, que seria ele usar um chapéu que não era digno da posição social dele, né? Atrapalhasse a honra pô, esse aqui é o meu, né, genro. Pô, mas meu genro está usando esse chapéu. Esse aqui é o meu marido, porque a honra e o prestígio da mulher se prendiam à honra e prestígio do marido. Então, o pai passa para ela esse mal-estar de que o Conrado não está usando um chapéu honrado, né? É que não partiu dela o incômodo, né? Partiu do pai. Mas isso também é interessante, partir do pai, que você está salientando muito bem, né? Porque é como se o carro dela, de um pequeno movimento dela, em contraposição ao marido, para pegar, ele precisasse de um empurrão. Porque ela sozinha jamais veria isso. Ela era tão adepta da santa monotonia que ela não achava nada demais no chapéu. Ela só conseguiu pensar isso quando o pai deu esse empurrão. Então mostra que a situação da Mariana era realmente de uma pasmaceira total. Ela estava... E ela não era assim. Aquela coisa, ela foi namoradeira, né, durante uns 2 anos. Então não é que aquilo fosse o temperamento dela, ainda tem isso. Foi o casamento que esterilizou a Mariana, entendeu? Que trouxe a Mariana para gostar da monotonia e tal, a ponto de que o pai, né, mesmo sendo mais conservador, acaba passando para ela uma fagulhazinha de rebeldia, somada à presença da Sofia. Ótima questão. Beleza, Dani. Será que se ela tivesse falado que foi um apontamento do sogro do marido dela, Eu pensei sobre isso ele também. teria criado esse monólogo? Ele teria, porque ele ridicularizou ela, né? Talvez ele não teria ridicularizado ela, porque teria a posição do homem, né? Do sogro, né? Ótima questão, Maria. Aí eu acho que ele teria que respeitar, né? Porque é um outro homem e é o sogro mais velho. Podia no máximo dizer, não, teu pai tem umas certas ideias e tal, mas ele não ia fazer o que ele fez com ela. Ó, claro que não ia fazer. Perfeito, Dani. Muito obrigado. Vamos para você, Kelly. Bom, veja bem. Página 5 e página 11. Não consigo dissociar essas duas Tudo bem? palavras. Vamos lá. Porque elas se complementam e elas se contradizem. Senhora de si e restituir-lhe a posse de si mesma. Aí eu retomo um pouco do que a Flávia já estava falando sobre a criação que nós mulheres recebemos, desde seja 1800 e pouco, seja 2024. A gente recebe uma criação e vários reforços constantes que fazem com que a gente deixe de ser senhoras de si e seja um processo muito árduo restituir essa posse de si mesma. E isso me fez lembrar um livro que foi muito marcante na minha vida, que foi a biografia de a biografia sobre a Leila Diniz, que é uma atriz brasileira que morreu faz muito tempo. E a Miriam Goldenberg é uma antropóloga e ela escreve faz uma pesquisa assim, ó, lindíssima, sobre a vida da Leila Diniz. E esse livro, para mim, ele foi muito divisor de águas, quando eu falo na questão ser mulher, né? E sobre compreender quem eu sou enquanto mulher. Então, enfim, é isso que eu queria falar ali sobre as palavras, né, que me chamaram a atenção. Esse livro foi muito marcante e eu recomendo, porque ela é uma figura assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas muito irreverente e muito coerente consigo mesma. Uma mulher muito forte. Foi ela que morreu na ditadura? Não, Ela não foi ela assassinada? não, Ela ela morreu de acidente de avião, não foi? foi um acidente de avião. Foi um acidente de avião.
E ela emblematicamente tinha 27 anos de idade. Então ela teve assim uma história muito rápida. Ela foi a artista da Globo, da Rede Globo, inclusive, né? Fez novela, mas ela era assim uma mulher muito dona de si, um exemplo assim muito bom pra gente pensar em uma mulher que é dona de si. E aí a Sofia me lembrou muito ela. Qual que foi a tua frase, a palavra que eu não ouvi? Na verdade Senhora foram de si. duas. Ali na página 5 tem uma parte que ela escreve a Sofia como senhora de si. E na página 11, meio que ela coloca como que fosse uma, assim, tipo uma obrigação da Sofia, a partir daquele momento, restituir-lhe a posse de si mesma. Obrigado, Kelly. Só pra... Não, eu peguei o tempo da Leila Diniz, eu já estava bem vivinho nessa época. Eu sou um dinossauro do século XX. E uma das coisas que ela fazia, assim, ela foi à praia com a barriga enorme, grávida de fora, e falou assim, e daí qual é o problema? Ela foi a primeira. Tem ninguém nunca tinha, entendeu? Porque, imagina a gravidez, uma coisa feia. Agora eu quero perguntar uma coisa, Flavinha. O Marte está de castigo ou eu posso permitir que ele fale? Não posso? Pode, eu autorizo. Não, porque ele está lá longe, está exilado lá, não. Então vamos lá, Marte. Eu vou lá para a página 2, como bom historiador, né? Musa, canto de peito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, etc. E me lembra Homero, né? Musa canta a ira de Aquiles, a Ilíada. E a Odisseia também começa assim, né? Musa canta a astúcia do varão astucioso, enfim, como é que chama isso? Intertextualidade, né? Sim. Enfim, intertextualidade. Ele pede pra musa cantar, porque Homero é um cavalo. Cavalo da Umbanda, entendeu? Ele pede pra musa baixar e a musa ia cantar através dele. Por isso que ele não é uma metáfora, não. É porque a única maneira de acreditar que um homem tivesse aquela memória toda e lembrasse daqueles fatos é que ele tivesse inspiração divina, né? Então ele é o cavalo da musa, né? Homero, né? Homero está se colocando como cavalo. Canta a música que vai cantar, ele só tem a voz. Na verdade, ele era cantor, né? Ele tocava e cantava tudo com versos muito bem encaixados, que ajudavam a memória, né? E de início ele não escrevia, ele só cantava, era tudo elaborado oralmente. Aí quem não tinha esse treinamento, ficava assim, bom, é impossível, mas não, mas é a musa que está cantando, tudo bem. É a deusa que está cantando. Senhor Aquela Marcos. coisa assim, meio James Joyce, né? Assim, tem que uma paródia do Ulisses, né? A Mariana que sai de manhã, né? O Bloom que sai de manhã, faz toda uma viagem pela cidade, né? Que é o caso da Mariana, né? Ela fica ali se colocando em várias situações de aventura, né? Pensando que o ambiente dela é o ambiente do lar, da monotonia, então sair de casa, ter todas as experiências, encontrar o ex-namorado, etc. Isso deve ter de alguma forma marcado muito o dia dela, né? Então... O ex-namorado com certeza é o ciclo. Que aqui só tinha um olho só. Ótima ideia, Marte. Vamos voltar a ela. No final a gente vai voltar a essa ideia aí. Hugo, História antiga, né? por favor. Eu escolhi uma palavra que está na página 7. Não é bem uma palavra, né? É uma localização, a Rua do Ouvidor. Carioca sempre tem que falar disso. E essa descrição ela descreve a Rua do Ouvidor até hoje, né? E até hoje tem todo esse movimento, um monte de comércio, porque aqui na história ela é bem simbólica de um ponto de encontro onde as pessoas encontram com outras, e ali tem todo o movimento, tem o comércio, tem movimentação de pessoas. E é onde a Sofia vai com a Mariana para se permitir sair daquela monotonia, né, que é a vida dela, que ele até fala no texto aqui, era pouco mais do meio-dia, muita gente andando ou parado, movimento de costume. Mariana sentiu-se um pouco atordoada, como lhe sempre acontecia. A uniformidade e a placidez, que eram o fundo do seu caráter e de vida, receberam naquela região, daquela agitação, os repelões de costume. O que acontece em toda cidade, né? Seja grande, pequena, sempre tem um ponto ali onde as pessoas se encontram. Não só
pela questão sentimental, mas onde as pessoas se encontram para fazer negócio, para ver as modas, para encontrar os amigos. E foi onde, nesse ponto da história, onde ela se permitiu sair dessa monotonia que era a característica principal da vida dela, que aprisionava ela, de certa forma, também. Então, como poderia ter sido um outro lugar, uma outra história, um outro país, aqui é a Rua do Ouvidor. E tem uma posição, como é que eu vou dizer? Tem uma localização histórica, né, dentro do contexto aqui, que naquele período era uma região de bastante, que estava crescendo, né, o centro do Rio e tal, muitos comércios. E simboliza nesse ponto do texto aonde ela vai se permitir sair dessa monotonia, viver tudo isso, encontrar aquelas pessoas. E eu achei bem interessante assim, essa parte. A Rua do Ouvidor, o Rio de Janeiro era a capital da República, né? E a Rua do Ouvidor era a rua mais importante do Brasil. Só isso. É a rua mais importante, porque o Rio de Janeiro era a capital da República e a Rua do Ouvidor, ela tinha a Livraria Garnier, onde o Machado ia, ela tinha essas lojas de luxo, né, onde essas mulheres da alta sociedade iam, ela tinha jornais, ela tinha restaurantes. Imagine o que era a Rua 15, sei lá, 40 anos, e talvez quando era ainda Wurststrasse, a Rua da Linguiça. Por isso que eu mudei para Blumenau, porque só pode isso. Lugar que a rua principal, a Rua da Linguiça, eu adoro linguiça. Aí eu cheguei no lugar certo. Negócio de 15 de novembro não é muito minha praia. Mas então a Rua do Ouvidor, ela passou mais de um século sendo uma das ruas, ou talvez a rua mais importante do Brasil. Meu pai nasceu em 1926, tá? E quando ele tinha 20, 30 anos, o Rio de Janeiro ainda era a capital da República e a Rua do Ouvidor ainda era a Rua do Ouvidor, quer dizer. Então, sabe, durante quase 100 anos, essa rua foi uma rua absolutamente central na história do Brasil. Agora, outra coisa que me faz pensar é que Rua do Ouvidor, né, é na Rua do Ouvidor que a Mariana ouve uma série de coisas. E presta atenção numa série de coisas. E tem até, se a gente poder chegar e dizer que a Sofia, embora não seja assim, mas representa aos olhos da Mariana uma espécie de canto da sereia. E a sereia atua também pelos ouvidos. Então é uma rua que se presta a metáforas, se presta a uma localização histórica, como você colocou muito bem, né? Mas se presta também muito bem a essa história da Mariana aqui. E o canto da sereia volta para Ulisses também. O canto da sereia volta para Ulisses. Para ficar acorrentado, para não ouvir o canto da sereia. Pois é, né? Ela bem que queria ficar acorrentada. Mas ela acabou ouvindo. Maria, por favor. Ela estava acorrentada antes. Então, a palavra que eu escolhi foi ordem, na página 13. Mas, isso, é porque eu imprimi quase, então eu não sei. Mas é logo em cima da ilustração. É 13. É 13? Na verdade, eu acredito que eu tive uma interpretação muito nas entrelinhas. Porque eu acho que, sem querer, o Machado levantou uma questão feminista que é muito polêmica. Que é, assim, a impressão que eu tive é que a Mariana, ela é uma mulher que, apesar de ter essa não é vulnerabilidade, mas de ser um pouco acuada, parece, assim, ela gosta da ordem da casa dela. Tanto que o marido dela trocou o chapéu, o jardineiro trocou o vaso de lugar, ela ficou tipo, nossa... Ou ela aprendeu a gostar da ordem. Pode ser. Só que eu acho que esse contraste entre ela e a Sofia, eu acho que pode trazer à tona uma discussão muito atual de o papel da mulher versus aonde a mulher quer estar. Talvez a Mariana, tendo aprendido ou não, se sinta confortável estar em casa e teve outras experiências, tanto que ele até cita que ela teve essa vida andarilha, que dá pra ter muitas interpretações também, né? Não, mas dá pra dizer que ela não tinha um temperamento naturalmente voltado pra monotonia. Sim, mas então, o que me despertou, assim, esse pensamento foi... Será que ela foi induzida? Será que ela gostou dessa vida? Ou um pouco dos dois, sabe? Então eu acho que esse contraste entre as duas
E o conforto da Mariana em voltar para a ordem dela, eu acho que me trouxe muito essa questão de escolha. Talvez ela viveu ali o mundo da Sofia, entre aspas, e tipo, se sentiu desconfortável por indução, mas também porque ela talvez goste dessa ordem, da casa dela e da vida dela. Não, que ela agora gosta, não tem a menor dúvida. Sim, Eu acho que eu não lembro qual que é o pedaço, mas tem tipo uma construção de falando assim, ela sempre foi colocada nesse lugar de nunca ter lugar de subjugado. E eu acho que ainda essa discussão é mais complexa porque não sei o que seria correto para Mariana, mas eu acho que dentro da casa dela encontrou um espaço que ela minimamente consegue. Sim. Mas assim, se isso é bom ou se é ruim, eu não sei, porque vamos dizer assim, é uma micro resistência num lugar super opressor. Sim. Mas assim, foi tipo, vamos dizer assim, é osso, é como se ela estivesse sendo sufocada e naquela casa o marido solta o pescoço dela, mas daí volta de novo. É a rainha do lar. Essa ideia é antiga. antiga. Sim. Entendeu? Ao Então. mesmo tempo, também não sei, porque eu não sei se ela gosta ou se ela tem controle. Porque quando ela tá na rua, Ela não a tem controle, angústia né? Sim, a angústia por ela não ter o controle. E eu acho que a casa é onde ela tem o controle, né? Sim. O que também eu acho que é interessante pensar que controle é esse que ela tem, né? Considerando a sociedade onde ela tá. Mas enfim, eu acho que... E eu vou... a senhora de si, e voltei também pra questão do pai dela também, que é um cara do controle, né? Isso. E que ainda tem controle sobre ela, né? Apesar dela estar casada. Os psicanalistas diriam que ela casou com o pai. Isso é a nossa vida. Né? Eu tive 6 meses na Grécia em 1988 e 89. Claro que eu usava calça curta e tal. Mas uma coisa que eu não escondo é a minha idade. Não vou esconder. Tá aqui na cara, não tem jeito. Mas, e aí eu fui num jantar, tinha uma brasileira casada com um grego, né? E ela pediu licença para falar em português comigo, porque ela estava há muito tempo sem falar com ninguém em português. Mas ela não queria só falar em português, não. Ela não queria me paquerar, nada disso. Mas ela queria desabafar. Falando do patriarcado, naquela época não se falava tanto de patriarcado, mas enfim, falando do patriarcado da sociedade grega, dizendo o seguinte, olha, a filha tem que chamar o pai de Kyrios, que é senhor, tá? E aí você casa e você tem que chamar o marido de Kyrios, que é senhor. Em 88, 89 na Grécia, se você saísse à noite, você não via um grupo de mulheres sozinhas. Tinha sempre alguém, um primo, um namorado, não sei o quê, que as mulheres não saíam sozinhas. Então aqui no exemplo da Mariana, que a Dani estava falando, o pai ainda exerce. O pai também é Kyrios. Né? O Conrado é Kyrios e o pai, eu acho que uma pomba fez cocô aqui na ilustração, não gostou muito desse figurino. Fez sim, tá aqui. Pelo menos foi aqui, não foi em mim. Então, ela tem 2 Kyrios, ela tem 2 senhores, ela tem o pai e ela tem o marido. Não só ela, né? Todas as mulheres. Sim. Mas a gente... É basicamente o que eu estava dizendo antes em relação à nossa criação, né? A nossa criação é dada mais ou menos dessa forma. E aí outra hierarquia em relação à mãe, que daí a gente entra num outro campo que é da competição também, que é um outro negócio assim dificílimo da gente lidar, porque a gente não quer competir, mas a competição tá ali envolvendo a gente o tempo todo. Perfeito, Kelly. Obrigado, Maria. Bom pra Cris. Eu tinha escolhido uma palavra, mas eu vou trocar porque eu já foi abordado bastante a questão da casa, né? E aí eu escolhi a palavra iaiá, que eu pesquisei, que é uma forma de designar as moças e crianças, meninas, né? E é a forma como o marido trata ela e a amiga trata ela. Era na época da escravidão, né? Que os escravos tratavam, mas as mocinhas, né? Não uma senhora, né? Então, o marido coloca ela num papel infantilizado, né? E a amiga também. Né? Então, assim, na página 3, quando ele fala que tolice o negócio do chapéu, né? E na página 5, a amiga fala, não seja tola, Yaya. Você tem sido mole com ele. Os dois estão mostrando tanto a amiga, que deveria, tipo assim, dar um apoio pra ela,
quanto o marido, que é o objeto aí do problema dela nessa questão, mostram que ela é idiota. Assim, idiota no sentido assim, ai, você tá fazendo tudo errado. Ai, mas que bobagem. Ele ridiculariza ela com argumentos totalmente infundados, mas citando autores que ele sabia que ela não iria entender, para colocar ela, olha, eu sei e você não, né? E se bobear, eu fiquei imaginando qual teria sido o diálogo dela com o pai. Provavelmente deve ter chamado ela de Yaya também, como dizer, sua menininha, ó, seu marido, eu tenho que dar essa orientação para você. E para nós fica bem confuso. De novo esse gato. Vocês estão vendo que eu vivo nessa rua? Tá gordinho. Mas eles têm dono, tem que ter uma coleira. Então, pelo amor de Deus. Todos eles, a sensação é difícil saber se ela gosta da casa, se ela gosta de estar na rua, o que ela tá sentindo, porque ela não parece ter vontade própria. O pai chega nela e fala, ó, tem que ser assim. Aí ele é a autoridade maior, que vem de um homem, né, um senhor, como eu estava falando. Aí ela vai pro marido, ele também diz que não, que isso daí tá absurdo, tá ridículo. Mas aí ela fica com raiva dele, porque foi negado. Aí ela começou a perceber que a vontade dela não tinha espaço ali. Então ela vai pedir ajuda para uma amiga. O que a amiga faz? Arrasta para um ambiente que ela não está acostumada. Ela vai de um extremo para o outro, né? Ela vai da paz, né? Da santa monotonia para rodovidor, que é o caos, né? Tipo, então assim, a amiga não faz nenhuma transição. Olha, vamos saindo aos poucos. Acho que você pode. Vou te dar umas dicas. Conversa com ele assim. Não, você vem comigo, você vai viver do meu jeito. O meu jeito é o certo. Então eu acho que ela nem tem espaço para saber quem ela é, né? A sociedade sufocou ela tanto, né, de tal maneira, o patriarcado, que aí ela vai pedir ajuda justamente para uma amiga que é um outro extremo, que certamente ela não ia conseguir se adaptar. E ela se assusta tanto com o que ela vê, com o que ela não está acostumada, que ela começa a relativizar o pedido dela, a vontade dela, e acha melhor, não, vou voltar para casa mesmo, ou deixa ele com aquele chapéu, isso é uma bobagem, nem vale a pena. Ela suprime o que talvez tenha sido até vontade dela ou do pai, a gente não sabe, mas foi um pedido dela. E aí ela recua para voltar a ter aquela paz. Mas a gente nem consegue saber realmente o que ela é. Se ela é uma pessoa que realmente adora a monotonia, foi castrada total pelo marido, ou se ela estava num local seguro, ou se em algum dia talvez ela realmente ia gostar desse burburinho, dessa barulho, enfim, e viver de forma parecida com a amiga. Não tem isso. Todo mundo tá arrastando ela e tratando ela como uma criança. A sensação que me dá. Ela é, no sentido literal, original, uma idiota. Porque idiota vem de toidio, em grego, que significa o mesmo. O idiota é aquele que simplesmente repete, que é incapaz de aprender, que é incapaz de mudar. Então ela era uma idiota, né? De Sofia ou Mariana? Estou falando da Mariana. Ela só repetia. Só que, apesar disso, eu não estou chamando ela de idiota como a gente chama aqui. Claramente ela não é, ela aprende e tal, né? Mas a posição que ela estava de idiota. Mas se vocês pegarem a página 5, tem um trecho muito interessante, né? Do segundo parágrafo, 2, 4, 6, na 7ª linha, que ela diz assim: Mariana sentiu-se tomada de ódio, é uma Marte, o ódio que aparece no início da Ilíada, né? Canto a musa, a cólera de Aquiles périda, que causa, pois, muitos aquivos e troianos baixarem para o Hades e servirem de repasto aos cães e às aves. Eu adoro isso. Mariana sentiu-se tomada de ódio contra essa peça ridícula. Não compreendia como pudera suportá-la. Até aí tudo bem, mas ela diz, narrador diz, e relembrava os anos. Pensava na docilidade dos seus modos, na aquiescência a todas as vontades e caprichos do marido. Então, ela, na verdade, fazia um esforço. Aquilo demandava dela alguma coisa. Ela não estava, entre aspas, da palavra, domesticada. Ela não era um robozinho, né? Ela aceitava, mas aquilo cobrava dela um esforço emocional. Que ela achava que valia a pena. Mas aqui ela queria ter uma reciprocidade. Bom, mas e agora é a minha hora de pedir alguma coisa, né? Só que esse trecho mostra que ela se ressentia disso.
Ela fazia força para ter que aceitar, para Mas ser... todo mundo via ela, ela como fazia... uma pessoa passiva, Sim, né? mas Na ela fazia página força para 3, ser dócil. É uma plasticidade de encomenda. Então ela era toda... E aí todo mundo tratava ela como uma criança. O marido achava isso, o pai achava Exato, isso, é. etc. Tá? Mas a minha, eu não sei, assim, foi legal tu ter falado isso que eu não ia ter percebido, mas a minha interpretação do Yaya da Sofia é tipo amiga, acorda. E do marido é tipo assim, mas tinha que ser você, né? Solinha. Então parece que foi tipo assim, por mais que talvez foi muito forte o corte, eu acho que ela não ia repensar tanto se não fosse tipo, não, tu precisa ver certas coisas pra daí tu ir pra casa e pensar. Então eu acho que ela foi mais um tipo, até eu acho legal, e tu falou duas palavras que eu tava pensando, que é infante, né, de ela ser tipo uma criança, e tu falar tá, mas parece que a Sofia assustou ela, mas eu acho que era isso que ela precisava pra ver, ó, tu tá num mundo que tipo assim, ó, tu precisa sair dessa condição, mas não é da condição que teu marido tá falando, mas é tipo, ó, tu precisa crescer pra falar, não, eu sou senhora de si. E eu acho, eu entendi desse jeito, mas eu acho que também tem um pouco talvez da crueldade, tipo assim, tu não tá que nem eu. Mas o ponto que eu entendi era a Sofia falando assim, ó, acorda, sim, sabe? às vezes não era até por mal, era tipo assim, Sim, eu vou te mas- levar, você vai ver como vai ser bom. Mas aí ela de novo tá fazendo uma coisa que ela não queria. Sim. O pai mandou, ela vai lá. Aí o marido nega, aí ela até retoma, né, toda essa raiva e vê que ela tá sendo bem carneirinho por anos. Aí a amiga vai, então vem comigo. Então assim, tipo, ela tá um ping-pong, né? Estão jogando ela, né? É a sensação que me deu. Né? Tá ótimo. Querida, desculpe, seu nome? É Júlia. Júlia? Isso. Tá bom. Eu escolhi a frase que está na página 12, a última frase em que ela fala, João, bota esse vaso onde estava antes. E eu escolhi ela porque foi o único momento do texto em que ela teve voz, né? Que foi para um empregado da casa, né? E aí, como vocês já estavam falando, assim, tipo, do lugar que ela se vê ou do lugar que ela está socialmente, ela entra no casamento e socialmente falando a mulher, pelo menos de classe média alta, assim, né? Ela só vai ter voz com os empregados. E ela não vai ter voz com o marido dela, ou porque, enfim, ele que vai sustentar ela, e tem todas essas questões, né, do patriarcado, do machismo. E ela aceita isso, né, muito, como tu falou, que ela faz esse esforço para ser dócil, mas com o empregado ela consegue meio que extravasar isso, tipo assim, não, pelo menos eu tenho uma voz aqui, sabe? Então, pra ti eu posso falar. Pros outros não, né? Pra amiga ela não fala, pro pai ela não fala, pro marido ela não fala, mas pro empregado ela fala. E me fez pensar bastante no Brasil, assim, né? Porque eu tava lendo esses tempos que o Brasil é o segundo país com o maior número de empregados domésticos, né? E a gente tem uma relação muito meio que doentia, assim, né? Tipo, de uma classe social com empregados domésticos e dessa relação de autoridade mesmo, né? E como esses patrões extravasam com esses empregados. E eu acho que ali ela foi a única frase que fala sobre isso, mas na minha cabeça já veio toda uma história de que com os empregados é onde ela extravasa toda essa docilidade que pros outros ela tem que fingir ser, né? Perfeito, Júlia. É um empregado, é na casa, que é o espaço dela, e é em relação a um objeto de decoração da casa. Mas aqui também tem uma grande metáfora, porque na antiguidade, lá na época do Aristóteles, que foi bem antes da Leila Diniz, eu já não estava vivo. Pensa bem. Pelo menos eu não lembro de nada. Vaso, a mulher era vista como vaso, tá? O homem depositava, Aristóteles acreditava que o novo ser, ele nascia da semente depositada pelo homem, né? Não tinha concepção do óvulo, do espermatozoide. Então a mulher era o vaso. A mulher era a terra que era arada e onde essa semente era depositada, né? Então quando ela diz, coloca o vaso no lugar, é ela dizendo, eu vou me colocar no meu lugar. Que é de dona de casa. Eu sou o vaso. Não, mas eu sou o vaso. A mulher vai voltar para o lugar dela, né? Tanto que essa coisa do vaso, né? Ele chama a atenção dessa questão do vaso mais para frente, né? Quando vai dizer o quê? Peraí.
O espírito, na página 14, no segundo parágrafo, ele diz assim: o espírito de Mariana, com o chapéu, recebeu um choque violento igual ao que lhe dera o vaso do jardim trocado. Ora, o chapéu aqui é sobretudo sinônimo do homem. Se o homem trocou o chapéu, o homem está fora do lugar que ele deveria estar. E o vaso trocado é a mulher que está fora do lugar. Então ela propõe: eu volto ao meu lugar e você volta ao seu. Que triste. É isso, mas então essa coisa do vaso é uma metáfora muito importante aqui, tá? Muito importante mesmo. E a gente teve toda essa odisseia na Rua do Ouvidor, a gente criou esperança. Não, mas olha só, mas a resposta está no início, naquele trecho enorme que eu fiquei discutindo, vocês devem ter falado, em que ele dizia, né? Duas são as nossas classes femininas, uma crosta elegante e fina superficial, dada ao gosto das sociedades artificiais e cultas. Na verdade, eu vou falar sobre isso. Primeiro, deixa o nosso amigo falar aqui. Seu nome? Raniel. Raniel. Vamos lá, Raniel. Bom, na verdade, eu estava pensando aqui, né, sobre até a última frase. Tem, claro, tudo isso que a gente estava conversando aqui, até o que o professor acabou de falar também do vaso, de voltar ao lugar. Mas eu tinha visto de uma outra perspectiva a última frase que ela fala, que é bota fora este antes o outro, que a gente falou de ela preferir voltar para casa como sendo um lugar que ela gosta, mas às vezes não necessariamente que ela gosta, mas de conformidade, porque é só o que sobrou, porque ela coloca tipo a metáfora do chapéu, né, tipo, bota fora esse antes o outro, ou seja, ou é um chapéu ou é outro, não tem outra opção, entendeu? Então, talvez pensando um pouco por esse lado, assim, também, né? Interessante. Perfeito, Raniel. Eu tenho direito à minha palavra-chave? Tem. Agora sim. Mas eu não vou usar uma palavra-chave. Eu vou usar um número-chave. Na segunda linha do texto, tirando a epígrafe, tá assim: Musa, canto de despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de abril de 1879. Se vocês mudarem o 8 e o 7 do lugar, vai dar 1789, a Revolução Francesa. Toda a estrutura desse texto é da Revolução Francesa. O que ele está propondo, o que ele está avaliando, é a possibilidade de uma grande Revolução Francesa. Uma Revolução Francesa das mulheres. E a conclusão que ele chega é que elas ainda não estão prontas, que falta muito. Então, o texto não é um texto conformista, mas também não é um texto assim sonhador, né? Descolado da realidade. Sofia é a sabedoria. Então a Sofia, apesar dela ser muito orgulhosa, muito assim e tal, bonitona, grandona, aquela coisa toda, né? Ela sabe que já dá para negociar melhor a condição dela. Então ela tem essa sabedoria. E Mariana, né? O símbolo da Revolução Francesa era uma mulher, chamada Mariane. É Mariane. Aquela mulher que, nua, com a bandeira francesa no quadro de Delacroix, ela se chama Mariane. Tá? Então o que ele está cantando aqui, o que a musa está cantando, é uma proposta, é um sonho épico de uma transformação, de uma revolução da condição feminina. Então ele vai comparar a Sofia ao Bonaparte, porque o Bonaparte veio depois da Revolução Francesa, mas ele foi o grande difusor dos ideais da Revolução Francesa. E a Sofia, ele diz, tinha a alma de Bonaparte. Ela estava difundindo, dizendo, olha só, não precisa ser tão molenga, dá para, né? Ela estava jogando na apólice, ela não dava, mas porque não ia dar muito problema, né? Mas ela estava dizendo, se você forçar, e efetivamente, o Conrado Seabra, apesar de ter humilhado a Sofia, quando ele volta para casa, ele volta com outro chapéu. Ele é a prova de que mesmo a Mariana, com toda a fraqueza dela ainda, ela ainda era capaz de influenciar, ainda era capaz de... Então não é um texto nem otimista nem pessimista, mas é um texto sobre essa questão da Revolução Francesa. Então, ela canta a Revolução Francesa no matrimônio e no texto existem várias menções. Ela fala da Marselhesa matrimonial. Sim, fala assim, sim. E tem várias menções ao quê? Ao despotismo, à tirania. A Revolução Francesa falava exatamente dos reis, né, da monarquia absoluta, como déspotas,
como tiranos, que escravizavam, se fala de escravo. Então, todas as palavras-chave da Revolução Francesa estão nesse texto aqui. O diadema e a touca também, que ele coloca que ela poderia utilizar, né? Então você vê que essa é a moldura do texto, é uma proposta de Revolução Francesa da Mariane, mas a Mariane aqui ainda não consegue carregar a bandeira. Ela não consegue. Ela se refugia na casa, ela se refugia naquele lugar que está tudo lá no seu lugar, ela fica assustada com essas possibilidades. Claro, também você não vira a Sofia do dia para a noite, né? Você vai sair, vai chegar na Rodovidor, que era mó, né? E que era mó paquera e tal, né? Inclusive naquele trecho que a Sofia fala, a gente percebe que o adultério ocorria, né? Essas coisas ocorriam, porque sempre ocorreram, e sempre vão ocorrer, né? Lá na Grécia Antiga, pouco antes de eu nascer, no século IV, tinha um sujeito que... A Kelly é impiedosa. Sejam amigos da Kelly. E tragam doce para Kelly, chocolate para Kelly. Mas assim, tem um texto muito interessante, se chama Sobre a Morte do Eratóstenes. Tá? O Eratóstenes era o Ricardópolis. Tá? Era o sujeito que estava transando com a mulher de um cara casado. E aí o cara casado matou o Ricardópolis, no caso o Eratóstenes, porque ele podia fazer duas coisas, né? Quando pegasse em flagrante o amante da mulher, né? A mulher, obviamente, ele podia matar. Mas não estão preocupados com a mulher. A questão é o outro homem que roubou a honra dele. A questão era sempre com o outro homem, né? Então, ele podia mandar o Eratóstenes desfilar nu pelas ruas de Atenas com um nabo enfiado, vocês já sabem aonde. Não era na boca. E com roupas de mulher, né? Todo enfeitado como se fosse uma mulher. E da mesma maneira que usou a minha mulher, eu vou fazer ele de mulher, né? Para todo mundo ver. Ou podia matar o Eratóstenes. Ele matou o Eratóstenes. E na Grécia Antiga não tinha advogados, né? Então a pessoa tinha que se defender. Às vezes a pessoa contratava alguém para escrever um discurso para ele, ele tinha que decorar o discurso, que ele não podia ler na hora, mas esse discurso chegou até nós, que é do século IV, e ele mostra muito bem que era a condição da mulher. A mulher não podia sair de casa, os escravos faziam as compras, tá? A mulher praticamente só saía de casa em festas familiares, em questões religiosas e tal, e a mulher, no enterro, ela conheceu então o Eratóstenes, o Ricardópolis. E ela ficou grávida, teve um filho, estava amamentando, então ela disse para o marido que ao invés dela dormir em cima, né, que era onde ficava o gineceu, ela ia dormir embaixo, porque o quarto da criança ficava embaixo, né? E aí ela combinou através de uma escrava com o Eratóstenes, e o Eratóstenes ia visitá-la lá no quarto de baixo, enquanto o marido estava em cima, né? E o marido se achava muito bom. Ele disse assim, eu dei até a chave da despensa para ela. Imagine só, eu confiava tanto que dei a chave da despensa para ela poder mexer na comida, né? Para poder mexer nos bens. Então o marido descobre, né? E mata a mulher, né? Então a gente tem, pelo menos no século IV, atestado aí o adultério, né? Século IV a.C., fazendo as contas, já são mais de 2.400 anos. Mas porque sempre existiu, né? Seres humanos, sempre existiu tudo, né? Travestis, homossexualismo, isso, né? Tudo, sempre existiu. Só né? não se tinha Olha, nome obrigado. pra tudo. Só não se tinha nome pra cada uma Não se das tinha coisas. nome, né? Não se Mas- percebia isso como uma condição, né? E assim, só complementando assim, sobre a genialidade do Machado de Assis de fazer essa análise de que as mulheres da época não estavam prontas, né, para essa revolução feminista, assim, achei muito genial e complemento com uma coisa que eu vivo comentando, inclusive no Clube do Livro, ali que a gente organiza, que a gente faz, que a gente está em 2024 e nem Mosquitinho, para não te nem picar. todas as mulheres estão no mesmo nível de entendimento sobre o feminismo, sobre o patriarcado, as amarras e a possibilidade de liberdade. Aí eu penso muito na Leila Diniz de novo, né?
sobre a concepção dela de liberdade. Por isso que eu super recomendo a leitura sobre a biografia dela. Sabe quem que é o autor? A autora é a Miriam Goldenberg. E o nome do livro é Toda Mulher é Meio Leila Diniz. Tá. Porque ela, por conta dessa liberdade que ela vive muito intensamente, não que a gente precise viver essa liberdade assim tão intensamente, mas que tem o direito de viver. Mas que tem o direito, e ela vivia essa questão do feminismo de forma muito orgânica, sem levantar a bandeira do feminismo, que foi assim muito surpreendente na história da vida dela. Então, sim, eu super entendo essa análise que o Machado de Assis fez sobre a época. Tá de graça no Kindle Unlimited. Bom, Posso te fazer uma pergunta? pode? Na página 8, Sim. ele fala... Tá de graça por 3 Me meses. permite só ler a frase rapidinho? Na verdade, o chapéu era bonito, trazia uma linda gravata e possuía um ar entre elegante e pilintra. Mas... Pilintra é elegante. Também é elegante, mas meio maroto, meio malandro. Eu te pedi se você estava fazendo uma referência... Meio almofadinha. Eu te pedi se você estava fazendo uma referência ao Zé Pilintra, né? Não. Que também é super carioca, Não, né? mas o Zé Pilintra é um malandro, também é elegante. A palavra é usada tanto para malandro quanto para um almofadinha muito elegante. Bom, gente, esse é o 6º Clube do Conto, 6ª edição do Clube do Conto. Todas as edições eu gostei demais, né? Mas eu digo com toda certeza, e eu não disse isso, né? Eu não digo isso para as outras. Para as outras edições eu não disse. Vocês podem pegar a gravação. Essa foi a melhor de todas, né? Estamos aqui com uma presença bastante robusta, muito qualificada, mas sempre foi, né? Independentemente do número. Mas nós tivemos um debate excelente, muito bom mesmo. Então eu queria agradecer a vocês. E agora a gente chega à parte da propaganda. Esse método de leitura de texto e de palavra-chave, de debate, é o mesmo método que eu vou usar no curso 6 Passeios pela Literatura Latino-Americana, né? Então, é um curso de 4 meses. A gente vai começar com um mês de contos. Vai ter o Borges, o Cortázar, uma outra autora argentina da época do Borges, chamada Silvana Ocampo, que é maravilhosa. Uma boliviana incrível, chamada Giovanna Rivero, que escreve uns contos meio assim, é um horror que dá conta da literatura latino-americana. A gente vai ter Gabriel Garcia Marques, a gente vai ter Mário Benedetti, que é o autor uruguaio, e vamos terminar com Mário Vargas Llosa, né? Começa quando? Começa dia 5 de novembro, sempre às terças-feiras, às 7 horas da noite, de 7 às 9, mas tem um intervalo de 15 minutos. E é esse mesmo esquema, só não tem o Canto dos Pássaros, né? Bolo da Benkendorf, Café Mitológico do Martin, né? Toda terça, a partir de 5 de novembro, o valor do curso é baixo, e se alguém puder pagar esse valor, conversa comigo, pede desconto, inventa qualquer coisa, diz que é Flamengo. Que a gente, eu quero muito que esse curso aconteça, entendeu? E que tenha gente, que tenha debate, né? Existe chance de ser algum outro dia da semana? Não, né? Porque terça-feira eu não posso. Não. Mas Já fica tá. gravado, né? Fica gravado. Não dá pra participar, né? Fica gravado. Mas é porque agora já espalhei para tudo quanto é lado. Ô, Vitor, vai até novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Tá. Entre dezembro e janeiro tem quantas semanas de férias? Porque isso... Não, dezembro só não tem uma aula, que é do Natal e tal. Só isso. Só no Natal. No ano novo tem. E a primeira semana de janeiro também tem, Vitor? Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu gosto tanto disso aqui, que para mim, no dia de Natal, eu preferia ter Clube do Conto ou alguma coisa semelhante. Sabe que Leila Diniz não comemorava Natal, né? Ah, que maravilha. Não, eu não ligo mesmo, não. Não ligo pra isso. Ela detesta gato. Não, porque o pai dela era comunista. E o pai dela não era ateu e comunista e não comemorava Natal. Então ela não tinha essa cultura. Então eu vou terminar aqui, porque senão a Kelly vai continuar fazendo propaganda do livro da Miriam Goldenberg. Todo mundo. Gente, muito obrigado. Olha só, a próxima sessão, né, vai ser no primeiro sábado
de novo, né, Márcia? Isso, dia 2, já tá no calendário de eventos. Pelo menos nos vasos, na livraria, tu manda, né? Então, Não, no evento sou eu, Vitor. vai Dia 2 de ser, novembro. nossa senhora, vai ser em novembro e vai ser um autor latino-americano que está no curso. Mas tu podia Um falar conto pra de um gente. autor latino-americano que está no curso, É. tá? Não vou contar pra você. Tá, e por que não? Não, porque é uma tradição, eu não conto Ele já nunca. deu o spoiler Mas você maior. falou que foi o melhor encontro, tu acha que a gente não merece? Aí você achar que por causa da docilidade o cara vai deixar vai mudar o chapéu. Não, senhor, não tem isso comigo não. Gente, muito obrigado. Valeu. Obrigada.